Há versículos na Bíblia e palavras que vieram da própria boca do Senhor Jesus que muitos espíritos mais fracos e desinformados podem questionar se realmente Jesus é Deus. Por exemplo, ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, em João capítulo 5, versículo 30. O Senhor Jesus diz 2 vezes em João capítulo 5 que não pode fazer nada de si mesmo. No versículo 19 ele diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. E então, mais uma vez no versículo 30 ele o diz, eu não posso fazer de mim mesmo, eu nada posso fazer de mim mesmo. Quando lemos este versículo pela primeira vez, podemos nos sentir decepcionados. Eles parecem dizer que Jesus era limitado em seus poderes, assim como nós. Mas se ele era Deus, como ele afirmava ser, ele devia ser onipotente. Como ele pode dizer que não pode fazer nada de si mesmo? De fato, os inimigos do Evangelho já usaram estes versículos para mostrar que Jesus era apenas um homem, com todas as suas limitações da humanidade. No entanto, olhe mais de perto. Nosso Senhor não estava falando de poder físico. O que estava enfatizando era que ele era tão devoto à vontade de seu Pai que não podia fazer nada por iniciativa própria. Ele era tão moralmente perfeito que não agia de acordo com sua própria vontade. Ele não queria fazer nada além da vontade de Deus. Eu e você não podemos dizer que não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada de nós mesmos. Muitas vezes agimos independentemente do Senhor, tomamos decisões sem consultá-lo, cedemos a tentações, totalmente cientes de que estamos pecando. Escolhemos a nossa própria vontade antes da dele. O Senhor Jesus não conseguia fazer nenhuma dessas coisas. Portanto, ao invés de sugerir que Jesus Cristo era finito e fraco, os versículos provam o contrário, que ele era divinamente perfeito. Isto se torna claro quando lemos os versículos inteiros, ao invés de parar na metade e tirar simplesmente as palavras do contexto do versículo. O que Jesus disse no versículo 19 deste capítulo 5 de João foi: o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porquanto tudo o que este fizer, o Filho também faz. O Filho também semelhantemente o faz. Em outras palavras, o Filho não pode agir independente do Pai, mas pode fazer tudo o que o Pai faz. É uma afirmação de igualdade entre ele e Deus. Os anjos não podem dizer isto, nem o maior anjo no céu, ele não pode dizer que tudo o que o Pai, quando Deus faz, ele faz igual. Novamente no versículo 30, Jesus disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Isto quer dizer que ele tomava decisões somente com base nas instruções que recebia de seu Pai, e que sua submissão completa à vontade de Deus garantiam que estas decisões eram as certas. Um irmão e escritor com o sobrenome Baxter, destaca que esta passagem contém 7 afirmações diferentes de Cristo declarando ser igual a Deus. Por exemplo, nós temos, ele era igual em obras, note o versículo 19, ele era igual em conhecimento no versículo 20, ele era igual a Deus em ressurreição, versículos 21, 28 e 29. Ele era igual a Deus em julgamento, versículos 22 e 27. Ele era igual a Deus em honra, versículo 23. E ele era igual a Deus em regeneração, versículos 24 e 25. E por fim, era igual a Deus autossuficiente no versículo 26. Leia com atenção esses versículos. Nosso Salvador não é uma criatura fraca e frágil, com um poder limitado, mas o Deus onipotente manifesto na carne. Muitos interpretam de forma errada as palavras do Senhor Jesus em sua oração sacerdotal, em João capítulo 17. Ele diz no versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui temos uma explicação simples de como a vida eterna é obtida.
é por conhecer Deus e Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro está em contraste com os ídolos e não são deuses genuínos de maneira alguma. Esse versículo não significa que Jesus Cristo não é o verdadeiro Deus. O fato de que seu nome é mencionado junto com o de Deus Pai como a fonte una da vida eterna significa que eles são iguais. Aqui o Senhor se chama de Jesus Cristo. Cristo era a palavra Cristo era o mesmo que Messias. Esse versículo refuta a acusação de que Jesus nunca declarou ser o Messias. Aí está. Enquanto o Senhor proferiu essas palavras, falava como se já tivesse morrido, sepultado e ressuscitado. Ele tinha glorificado o Pai por sua vida impecável, por seus milagres, por seus sofrimentos e morte e por sua ressurreição. Ele tinha consumado a obra que o Pai lhe confiara para fazer. A crucificação trouxe glória ao Pai. Glorificou sua sabedoria, fidelidade, santidade e seu amor. Ele se mostrou sábio, providenciando um plano pelo qual ele podia ser justo e ainda o justificador do pecador para aqueles que têm fé no Senhor Jesus. Mostrou fiel Deus o Pai, ao Cristo glorificar o Pai, Deus o Pai se mostrou fiel em guardar sua promessa de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Mostrou santo, exigindo que as demandas da sua lei fossem satisfeitas pelo nosso grande substituto. Mostrou amoroso, providenciando um tão grande mediador, um tão grande redentor e um tão grande amigo para o homem pecaminoso como seu Filho coeterno. A crucificação também trouxe glória ao Filho. Glorificou sua compaixão, sua paciência e seu poder. Mostrou muito compassivo ao morrer por nós, sofrendo no nosso lugar, permitindo-se ser acusado de pecado e uma maldição por nós e comprando nossa redenção com o preço do seu próprio sangue. Mostrou muito paciente, não morrendo a morte comum da maioria dos homens, mas submetendo-se de boa vontade a tais dores e agonias indescritíveis, como nenhuma mente pode imaginar, quando com uma palavra poderia ter convocado os anjos do seu Pai e ser posto em liberdade. Mostrou muito poderoso, suportando o peso de todas as transgressões do mundo, vencendo Satanás e despojando-o da sua presa. Um dos meios pelo quais o Filho tinha glorificado o Pai foi conceder a vida eterna a todos quantos o Pai lhe dera. Ele tinha autoridade sobre toda a carne. A palavra traduzida poder no grego aqui tem um significado de autoridade. E ele exerceu esta autoridade dando a vida eterna a certos homens, porém não a todos. Assim, no futuro, ele manifestará autoridade, poder sobre as nações e, ao mesmo tempo, dará esta autoridade aos vencedores, pois é isso que ele promete quando ele escreve a carta às igrejas em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 26 e 27. Esta oração, aqui em João capítulo 17, do Senhor Jesus, está cheio do pensamento de dar, visto que dar é uma manifestação da existência do amor. Esta oração está permeada do pensamento de que os cristãos foram dados ao Filho pelo Pai. Você pode notar aí nesse capítulo esta realidade no versículo 2, o versículo 6, o 9, o 11, o 12 e o 24. A vida eterna que foi dada é descrita no versículo 3. Esta vida possui a capacidade de conhecer o Deus verdadeiro e o seu enviado, Jesus Cristo. Esta não é a única característica da vida eterna. As palavras vida eterna ocorrem 17 vezes no Evangelho segundo João. A primeira ocorrência está em João capítulo 3, versículo 15, e a última está aqui no capítulo 17, versículo 3. É claro que o conhecimento das pessoas divinas forma a base da possessão da vida eterna. Sem este conhecimento, nenhuma vida poderia ser possuída. Este conhecimento é singular. De fato, há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para o povo do Senhor, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Paulo afirma isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Além disso, Paulo escreveu
um só Senhor, um só Deus e Pai, em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6. Para o cristão, o fato dos dois nomes aparecerem juntos é uma demonstração da unidade da divindade, embora isto seja pelos que procuram negar a divindade, embora isto seja rejeitado pelos que procuram negar a divindade de Cristo. Vemos a justa posição de ambas as pessoas em versículos tais como João capítulo 5, versículo 23, que temos para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. João capítulo 10, versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. João capítulo 15, versículo 23 diz: aquele que me odeia, odeia também meu Pai. E 1 João capítulo 2, versículo 23 diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Aquele que nega o Filho, aqui no sentido de negar ele como o Filho eterno. O Filho eterno, porque o Pai é eterno, ele também é o Filho eterno, e se alguém nega que ele é o Filho eterno, então também não pode dizer que o Pai é eterno.